Segundo Reis, capítulo 13. O reinado de Jeoacás. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava a Israel. O Senhor deu um Salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares, como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles. E também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo o que fez e o seu poder, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeoás. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Jeoás, e tudo o que fez, e ao seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. A profecia final e morte de Eliseu. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó.
e não o quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. 2 Reis, capítulo 14. O reinado de Amazias de Judá. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos, que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias vence os edomitas. Ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal, e tomou a Selá na guerra, e chamou o seu nome Jocteel, até ao dia de hoje. Amazias, derrotado por Jeoás. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: da tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. A morte de Jeoás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Jeoás, o que fez, o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. A morte de Amazias, rei de Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis, e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais.
O reinado de Jeroboão II, de Israel. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Éfer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém, os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 15. O reinado de Azarias de Judá. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Azarias é atacado de lepra. O Senhor feriu ao rei, e este ficou leproso até ao dia da sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa e governava o povo da terra. Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Azarias com seus pais e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Zacarias de Israel. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinham feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Zacarias, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. E assim sucedeu. O reinado de Salum, de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Subindo de Tirza, Menahem, filho de Gade, veio a Samaria. Feriu ali a Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tifsa e todos os que nela havia, como também seus limites desde Tirza, porque não lhe a abriram, a devastou e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. O reinado de Menahem de Israel. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel,
e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal perante o Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra. Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Menahem arrecadou este dinheiro de Israel para pagar ao rei da Síria, de todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça. Assim voltou o rei da Síria e não se demorou ali na terra. Quanto aos mais atos de Menahem e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Menahem com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Pecaías de Israel. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, e reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria. Na fortaleza da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos Gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos mais atos de Pecaías e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Peca, de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel, em Samaria, 20 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa, a Quedes, a Azor, a Gileade e a Galileia, a toda a terra de Naphtali, e levou os seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos mais atos de Peca e a tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Jotão, de Judá. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, e em tudo procedeu segundo fizera Uzias, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Quanto aos mais atos de Jotão e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Descansou Jotão com os seus pais e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi, seu pai. Em seu lugar reinou Acás, seu filho. Segundo Reis, capítulo 16. O reinado de Acás de Judá. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel.
Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Acás pede socorro aos assírios. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acás, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até ao dia de hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acás a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e mandou a Rezim. A idolatria de Acás. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios aspergirás nele. Porém o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Fez Urias o sacerdote segundo tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. O rei Acás cortou os painéis dos suportes e de cima deles tomou a pia e o mar. Tirou-o de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso no sábado, que edificaram na casa, e a entrada real, pelo lado de fora, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. A morte de Acás. Quanto aos mais atos de Acás e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.